O desafio de hoje é receber na sua casa com vinho. Ou, se você vai a uma reunião familiar e precisa levar um vinho, ou você vai ser o responsável por levar o vinho para todos. Tá na mesma. É mais fácil do que a gente imagina. Sabe por quê? Você não conhece todos os paladares das pessoas, provavelmente o que elas gostam no vinho, que vão estar junto com você. Se você conhecer, ótimo. Mas a maioria das vezes o que acontece é que você fica ali com algumas dúvidas. Então vão aí algumas dicas para você não errar nessa recepção. Você vai precisar de 2 a, no máximo, 3 tipos de vinhos diferentes. Vamos agora falar para os mais comuns. Primeiro, garrafas de vinho branco, preferencialmente do mesmo rótulo, nem muito encorpados e nem muito leves. Vá por um Chardonnay que não passe em madeira. Os Chardonnay que passam em madeira são um pouco mais encorpados, então vai por um Chardonnay sem madeira. Vai por um Alvarinho, que é português, aí a gente tem uma uva portuguesa, né? Se produz na Espanha, mas a maioria é Portugal. Também é um vinho facilmente encontrado. Ou vai por um Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc é um vinho um pouco mais leve, mas vai pegar aí bem também, dependendo do Sauvignon Blanc. Se for um Sauvignon Blanc do Chile, região de Casablanca, que é facilmente aí encontrado, você vai, ou Argentina, você vai harmonizar aí muito bem com qualquer paladar. Então, o vinho de corpo médio, ele é importante porque ele pega paladares mais exigentes e paladares menos exigentes. É um vinho que não vai ser difícil de beber e ele é mais versátil na harmonização. Segundo, você vai precisar também de um vinho tinto. E aí, segue a mesma regra do vinho branco. Sempre o mesmo rótulo daquele vinho e um vinho de médio corpo. Veja, você pode optar por um Carmenère sem muita passagem por madeira. Você vai optar por um Carmenère um pouco mais simples, que não tenha aí 1 ano de madeira, não precisa disso, senão ele vai ficar encorpado demais, vai ficar com muita nuance, inclusive de aromas que talvez não agradem o seu público. Você pode ir para um Tempranillo, que é uma uva muito produzida na Espanha. Você pode ir para um Sangiovese, que é facilmente encontrado aí nos mercados e nas lojas de vinho. Essa uva é muito comum nos vinhos que são importados, os vinhos italianos que são importados para o Brasil, e ela também vai muito fácil com um corpo médio, com qualquer tipo de harmonização. Merlot, de preferência o brasileiro, é uma uva que tem muita versatilidade, é um corpo médio e essa costuma agradar a maioria dos paladares. Você não vai precisar de mais do que isso para receber bem com vinho. Se você quiser ou tiver um público um pouco mais diversificado, se for uma área aberta, se for no verão ou se for de dia, você pode optar por um espumante. Também um rótulo de espumante é interessante. Você pode substituir esse espumante pelo vinho branco, se for uma área, se for aí uma época de muito calor, ou você pode manter os 3 rótulos. Também um rótulo de espumante é importante, até para você servir nas entradas. Quando você vai fazer um jantar principal, o branco e o tinto podem ali cair bem com o tipo de comida, mas no espumante você consegue cobrir bem ali a parte das entradas, que são na maioria das vezes itens mais leves para a degustação. Escolha um espumante, não precisa ser método tradicional. Espumante do método tradicional, ele é um pouco mais complexo, na maioria das vezes ele tem uma sensação de levedura ali, um aroma, um gosto de levedura por conta do tempo em garrafa que ficou no método tradicional. Escolha, pode ser o método Charmat ou o método Tank, né? Normalmente aí conhecido como método Charmat nos mercados e lojas de vinho e internet. Escolha um espumante mais leve e não um espumante do método tradicional que seja mais pesado. Vá para o espumante branco. O espumante rosé já tem nuances aí de corpo que podem aí ultrapassar até o branco que você vai servir junto. Então, dica de vinho: um espumante do método Charmat, um branco de corpo médio e um tinto de corpo médio com as uvas que eu já falei. Agora que a gente já sabe quais são os vinhos, quais são as taças que você vai servir esse vinho. Veja, não fique preocupado em ter uma taça para cada vinho. Existem tamanhos de taça que são muito versáteis e você pode servir
tanto o branco, quanto o tinto, quanto o espumante na mesma taça. Vou dar um exemplo para vocês. Estas duas taças aqui têm mais ou menos o mesmo formato. Esta taça, preferencialmente, pode ser para o vinho branco e o espumante. Existe agora uma tendência a não se beber mais tão espumante em taças flauta, né? Aquela bem fininha. A maioria já está trazendo o espumante para beber aqui. É uma experiência nova, é bastante agradável, inclusive, então pode ser, não é pecado você servir um espumante e um vinho branco numa taça desse tipo. Você pode também servir o vinho tinto se você tiver um tipo de taça só. Sim, não tem problema nenhum. Ela é uma taça de bojo pequeno aqui, mas é bastante versátil aí para você servir os 3 tipos de vinho. Se você tiver uma taça um pouquinho maior, olha, ela é um pouco maior da que eu acabei de falar. Uma taça um pouquinho maior, você pode servir aqui o branco e o tinto sem o menor problema. Inclusive, essa taça aqui não é uma taça de cristal, é uma taça de vidro. Você não obrigatoriamente precisa ter taças de cristal para toda reunião de vinho que você vai fazer. Se você tiver uma taça boa de vidro, não tem problema nenhum, você não vai alterar absolutamente nada no seu vinho. Ela só precisa aqui ter uma borda bem fininha e não muito grossa. A maioria das de vidro tem uma borda muito grossa, tem que saber escolher a taça, uma borda fina, onde você consiga dar aqui uma facilidade para degustação. E ela precisa sempre ter este tipo de formato, né? A ser um pouco mais fechada na parte de cima para você conseguir concentrar os aromas. Isso vale para qualquer vinho, vale para o branco, vale para o tinto, vale para o rosé, vale para o espumante, vale para todos eles. Continuando, nas taças, você pode também optar por algum desses 2 modelos. Só que aqui já são taças mais orientadas para vinho tinto. Você não vai conseguir servir um espumante numa taça desse tamanho e nem desse tamanho aqui. Então essas taças aqui são mais indicadas para vinho tinto. Essa taça é a taça conhecida como Bordeaux e essa taça mais gordinha é a taça conhecida como Borgonha. Então, se você vai servir vinhos tintos e brancos e você vai optar por taças um pouco maiores, essas duas por um acaso são de cristal, mas não tem problema, tem taça desse tamanho aqui de vidro, aí sim você já vai precisar ter 2 modelos de taça, uma desse tamanho aqui e uma do tamanho, de alguns dos 2 tamanhos anterior que eu falei, para servir o vinho branco. Isso porque você vai colocar o vinho branco aqui, uma quantidade até um pouco maior, o vinho branco vai esquentar muito rápido. Bom, para fechar, como é que eu sirvo, qual a temperatura que eu sirvo esses vinhos? Se você não tiver com esses vinhos pré-gelados, se você comprou e vai ter comprou rápido para poder gelar antes do evento acontecer, vinhos tintos de 15 a 20 minutos na geladeira. O ideal é que você bote a mão na garrafa do vinho tinto e ele esteja levemente gelado, não esteja tão gelado, ele esteja fresco, porque você vai ter que servir o vinho de 16 a 18 graus. Vinhos brancos, de 30 a 40 minutos na geladeira. Não precisa botar vinho branco no congelador. Bota na geladeira 40 minutos. Você tem que botar a mão na garrafa do vinho branco e sentir ele gelado, né? Não levemente gelado. Você tem que sentir ele gelado. De 10 aí a 12 graus, até 8 graus você consegue servir o vinho branco, porque ele vai começar a esquentar e você aí tem um tempo maior de servir antes que ele ultrapasse os 12 graus, e aí o vinho branco fica bem ruim acima dos 12 graus, acima de certa temperatura. O macete é você colocar isso no baldinho de gelo e ir mantendo a temperatura desse vinho. E espumantes. Espumantes não conseguem atingir a temperatura somente na geladeira, você vai ter que botar ele no congelador. E aí você vai de 45 minutos a 1 hora no congelador, se você tiver o vinho retirado da embalagem, quente, na hora que você comprou, quente não, mas na hora que você comprou lá do supermercado, da loja, etc. Chegou na caixa, você tirou, colocou no congelador, de 45 minutos a 1 hora, esse você tem que pegar a garrafa do espumante, sentir ele realmente bem gelado, ele vai estar ali a mais ou menos uns 4 graus, que é uma temperatura boa de se servir. De novo, divide lá no baldinho de gelo que ele vai manter a temperatura. Com essas dicas você não erra, pode chamar seus amigos, sua família, combinar com quem você mais gosta para ir amanhã na sua casa, que você não vai passar feio servindo vinho para todo mundo, vai sair todo mundo satisfeito, ainda dizendo que você é um expert em vinho, porque você consulta os vídeos do Vinologia. Obrigado, descomplicamos mais essa para você, até o próximo vídeo.